Deus diz assim: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 5. E se alguém também milita, não será coroado se não militar legitimamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Nós iremos observar hoje, irmãos, através da palavra de Deus, ou meditar nesse texto, para saber se nós nos encontramos, onde nós nos encontramos nesse texto. Glórias ao nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Amém? E hoje eu estava meditando a respeito desse texto. E principalmente os versículos 2, ou quer dizer, o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: nenhum soldado que milita, ou seja, nenhum soldado que está em luta, que está lutando, que está em serviço, diz assim: não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Amém. E aí ele continua dizendo: se alguém também milita, não será coroado se não militar legitimamente. E então, irmãos, quando lemos esse texto, geralmente nós procuramos uma palavra-chave, não é? Qual é a palavra-chave pelo menos desse textozinho aqui, para a gente poder entender? E eu entendi que a palavra-chave aqui é militar, né? É lutar, é combater. E ele diz assim no versículo 5, e se alguém também milita, não será coroado se não militar legitimamente. Ou seja, se eu entender o que é militar legitimamente, eu vou entender esse texto bem. Amém? Então eu estava observando a respeito disso, porque quando ele diz assim, não será coroado se não militar legitimamente, ele está mostrando, irmãos, que o final da carreira, não é? A recompensa, o prêmio máximo é a coroa. Amém? Quando nós lemos isso no livro de Apocalipse, a palavra de Deus é bem clara a respeito disso, né? Que ele daria a coroa ao que vencer. Ou seja, o nosso objetivo final, o nosso objetivo como crente é correr de maneira que chegue, é lutar de maneira que vença. Amém? Para que a gente possa ter a coroa da vida, para que a gente possa ter a coroa. E ele diz: mas não será coroado se não militar legitimamente. Aqui a gente já quebra logo de vez essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Porque não tem como uma pessoa dizer assim: olha, você consegue militar, mas no final, né, se você não militar bem, você vai entrar no céu de todo jeito. Não. Ele só milita se militar de maneira o quê? Legítima. Então nós precisamos saber o que é militar e o que é militar de maneira legítima. Amém? E aí a gente começa a entender esse texto de maneira mais clara. A gente começa a entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Amém? Como nós falamos a princípio, irmãos, militar está se referindo a lutar, a guerrear, a estar em serviço. Ou seja, agora eu já entendo mais ou menos o que ele quis dizer, porque os irmãos sabem que Paulo sempre usou de muitas figuras para tentar explicar o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Está todo mundo assim muito tenso. Glória a Deus aí, um sorriso assim. Diga assim: olha, Pai do Senhor, tudo bom? Glória a Deus, né? Já acabou o coronavírus, ou quer dizer, a quarentena, né? Mas observe bem o que é que nós estamos fazendo. Porque Paulo sempre usou figuras para tentar mostrar como era que funcionava o reino de Deus. Paulo sempre usou a carreira como uma maneira de explicar como era o reino de Deus. Usou a luta como um exemplo também. Paulo usou de várias maneiras. E aqui ele pega a figura do soldado. O soldado, irmãos, é aquele que sempre está pronto para a luta. Alguém que deve ser disciplinado. Amém, irmãos? O soldado deve ser disciplinado. O soldado deve ter aquela disciplina, não é? De acordar cedo, de arrumar a cama,
aquele tem que limpar o sapato, a roupa tem que estar bem domada, né? Bem passada. Né? Os irmãos conhecem aqui, o pastor Barros, ele já esteve aqui conosco, né? E ele serve ainda, serviu muito tempo ao exército, ainda está servindo e agora está servindo ali perto do Bolsonaro. Mas todas as vezes a gente vê a roupa dele impecável, tudo bem arrumadinho, tudo bem, né, bem ajeitadinho. Por quê? Porque aprendeu no serviço militar. Né? Aquele que serviu no serviço militar sabe que eles cobram muito da disciplina, desde a roupa, desde o asseamento, o sapato, tudo. E Paulo usa essa linguagem para mostrar o quanto nós devemos ser disciplinados, entender a necessidade. E ele diz assim: lute como um bom soldado de Cristo, alguém que está pronto para entrar na guerra a qualquer momento, alguém que é disciplinado, que é fiel, que é patriota. Irmãos, hoje nós estamos precisando de crentes patriotas, né? Crentes que defendam a sua bandeira, crentes que defendam a sua igreja, que defendam a sua fé, porque isso é necessário para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a palavra de Deus aqui nos mostra Paulo falando: sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver a indignação de Paulo. Paulo se sentindo abandonado como pastor, preso nas prisões, mas dizendo assim: ainda que tem as prisões, ninguém vai me calar, o evangelho está sendo pregado. Né? Veja só, irmão, ele não estava preso pelo corona, não. Ele estava preso mesmo. E as prisões de antigamente eram frias. Em uma das cartas ele pede a sua capa. A cabeça dele tinha muito frio, ele sentia muito frio, ele pede a capa para poder tentar passar. Eram situações difíceis, mas ele disse: mesmo assim o evangelho está sendo pregado. Eu estou preso, mas as cartas eu estou enviando, pregando o evangelho. E até hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui para pregar o evangelho de Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Ele começa a descrever as dificuldades que estavam passando, os abandonos daqueles que deveriam estar do seu lado, daqueles que deveriam estar lá proclamando, falando do evangelho, e estavam abandonando ele. E ele estava agora dizendo: Timóteo, usa disso, Timóteo, continua sendo um soldado que milita, um soldado que combate, que ora, que busca, que não abre mão para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que mesmo que vê um gigante, ele não para, ele diz assim: em nome do Senhor Jesus que eu vou a ti. Amém, irmãos? É aquele que entende que nós estamos em uma batalha. Por isso que ele diz assim: olha, aquele que milita, milite de maneira, o quê? Legítima. Amém? E a palavra legítima, como diria um grande amigo meu, um grande filósofo, né? Ele dizia: vou procurar no Aurélio. Eu fui procurar no Aurélio e achei lá, ele estava lá, legítimo, né? De caráter ou de força da lei, legal, genuíno, verdadeiro, lídimo, algo que é justo ou justificado. Ou seja, não é somente lutar, mas é lutar de maneira lídima, de maneira verdadeira, de maneira justa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Depois dessa introdução, nós começamos a entender o que está acontecendo. Paulo está chamando a Timóteo porque muitos estavam abandonando a fé, porque muitos estavam abandonando as batalhas. Então Paulo diz assim: olha, você para e começa a passar isso e a ensinar isso a pessoas que entendam e que queiram também batalhar, que queiram lutar. Mas não é somente lutar. Em outras palavras, não é somente dizer eu sou crente, eu vou na igreja. Não, é entender o que está acontecendo para lutar e vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse você, glória a Deus nessa hora. Amém, irmãos? Ele diz assim: seja um bom soldado. Porque se você lutar, se alguém também milita, não será coroado se não militar
de maneira legítima. Ou seja, não receberá coroa se você fizer de qualquer forma. E aqui me trouxe para nós meditarmos a respeito disso, irmãos. Porque a primeira coisa que nós devemos saber é como eu devo militar, como eu devo servir, como eu devo lutar. Porque se eu quero servir de maneira legítima, verdadeira, eu preciso saber como lutar. Amém, irmãos? E hoje é o culto de ensino. É o culto onde nós separamos para aprender como lutar. Amém? Porque no domingo nós adoramos a Deus, nós glorificamos ao Senhor, nós adoramos, fazemos um culto de adoração. Mas aqui é o culto de ensino. É o culto onde nós paramos para entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque se não for para chegar no céu, irmãos, não adianta ser crente. E pensei que eu escutava, glória a Deus. Amém. Deu um joinha pelo menos. Né? Entendeu, irmãos? Se não for para chegar no céu, não adianta ser crente. Se não for para se encontrar com Cristo na glória, se não for para ir para lá, para receber a coroa, não adianta estar aqui. Vá para casa. Fique em casa, você ganha muito mais. Mas quando você entende que quer ir para o céu, que você quer alcançar o céu, quer vencer as batalhas que são propostas a cada dia para nos testar, para nos fazer entender, então nós paramos e queremos entender qual é a vontade do Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E é aí onde nós encontramos a dificuldade. Por quê? Porque são poucos os que tomam tempo, dizendo eu quero chegar ao céu. Amém. Não é somente querer, mas é dizer eu quero. Eu vou lutar, eu quero saber como eu faço, o que eu devo fazer para chegar lá. O que eu devo fazer para aprender como chegar lá. Veja o que a palavra de Deus diz na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 17. Porque se você ler desde o começo, você vai entender o que ele estava dizendo. Mas eu vou ler somente o 17, que diz assim: por isso não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Preste bem atenção, ele diz assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Em outra palavra, ele está dizendo assim: se você não conhece a vontade do Senhor, você é insensato. Você é uma pessoa insensata, que não tem senso. Quer ir para o céu, mas não quer entender a vontade de Deus. Isso é falta de senso, não é? É você dizer assim: eu quero ir para o céu, mas eu nem conheço o Deus que eu vou servir lá no céu. Isso é falta de senso. Não, eu quero chegar no céu, mas não tomo as precauções que são devidas para chegar no céu. Isso é falta de senso. É falta de senso, irmão, a pessoa dizer assim: não, eu quero um dia ir para o céu. Mas a palavra de Deus dá todo o ensinamento e a pessoa não vem aprender. É falta de senso, olha aqui para mim em nome do Senhor Jesus. Ouvir a palavra e não obedecer. É falta de senso quando Deus diz vai para a direita e a pessoa vai para a esquerda. Quando Deus diz faz assim, a pessoa faz de outra maneira. É falta de senso. Então ele diz assim: olha, não sejais insensato, mas entenda qual é a vontade de Deus. Se eu não entender qual é a vontade de Deus, irmãos, eu não consigo chegar, eu não consigo vencer batalhas, eu não consigo alcançar o objetivo. E nós estamos aqui batalhando, militando de maneira legítima para chegar no céu em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vou fazer uma pergunta, eu já sei a resposta. Alguém aqui está militando de maneira ilegítima? Ninguém acha que está. Quem é que você acha que vai dizer, não, eu estou militando de maneira ilegítima? Ninguém. Todos nós estamos achando que estamos militando de maneira legítima. E a única maneira de ter certeza que você está militando de maneira legítima é se você ler a palavra e praticá-la em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É quando você ouve a palavra e pratica.
pratica em nome do Senhor Jesus. É quando o pastor diz assim: olha, cuidado com o que você olha na televisão, no celular, no computador, porque hoje não é mais a televisão, né? Aí a pessoa olha e diz assim: não, agora eu lembrei, o pastor falou aquilo. Quem lembrou a você foi o Espírito Santo. Mas aí você se lembra do que foi ensinado. E aí você diz: não vou fazer isso, porque isso não agrada ao Senhor. E aí o que acontece? E você está militando de maneira legítima, porque você ouviu a palavra e está praticando para a glória do nome do Senhor Jesus. É quando a gente diz assim: não minta, porque o mentiroso não herdará o reino do céu. Porque nem aquele que ama e nem pratica mentira herdará o reino do céu. Porque o que mente é o quê? É afiliado, ou seja, é filho de Satanás. Não é? E aí a pessoa, na hora da mentira, a pessoa lembra e diz assim: sabe uma coisa? Eu vou falar a verdade. Isso é militar de maneira legítima para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que vinha menos amém nessa hora. Porque a mentira, irmãos, é um negócio que parece que já está tão perto de algumas pessoas, de algumas situações, que a pessoa já nem sente mais que pecou. Parece que a mentira é um negócio que sabe, vai tomando conta e a pessoa já nem percebe que mentiu. E mentir e viver assim é militar ilegitimamente. E a Bíblia diz: não será coroado se militar de maneira ilegítima. Amém? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3, do 3 ao 9, diz assim: e falou-lhes de muitas parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu ao pé do caminho. E aconteceu o que, irmãos? Só teve uma pessoa que lê. Vamos lá, todo mundo? E vieram as aves e as devoraram. E as devoraram. E aí ele disse: e outra caiu em pedregais, onde não havia bastante terra. O que aconteceu? E logo nasceu porque não tinha terra. Mas, vindo o sol, queimou-as e secou, porque não tinha raiz. E aí ele diz: e a outra parte caiu entre espinhos. E os espinhos, o que, irmãos? Cresceram e sufocaram. E a outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Uma 100, a outra? A 60 e a outra? A 30. Amém, irmãos? Em algumas versões é um pouquinho diferente, mas na nossa é 60. Amém? Então observe bem aqui para que você possa entender. A palavra, como nós acabamos de falar, é o que a gente acabou de dizer, né? Entenda qual é a vontade de Deus. O fato de Deus deixar a palavra dele escrita, irmãos, foi para nós buscarmos a entender. Amém. Foi para nós lermos, entendermos, procurar saber como funciona. Para quê? Para que eu possa viver lutando de maneira legítima. Porque quer ver uma coisa? Pare de ler a Bíblia. Pare de vir à igreja e você começa a militar de maneira ilegítima. Quando tem uma maneira de uma coisa lá, outra aqui, você termina fazendo errada. Porque a nossa natureza não é muito boa, sim ou não, irmãos? Verdade. Só se controla essa natureza quando estamos perto de Deus. Aí quando estamos perto do Senhor, aí nós somos controlados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Quando nós saímos de perto dele, nós começamos a fazer coisas erradas. E aqui me chamou muito a atenção porque ele diz assim: olha, nenhum soldado que milita, se embaraça com os negócios deste mundo a fim de agradar aquele que o alistou. Ou seja, se existe um embaraço, e aqui o embaraço não é em espanhol não, é em português mesmo, né? Ele diz assim: se existe um embaraço, né? Ele está dizendo assim, a pessoa evita, por quê? Porque eu quero agradar aquele que me alistou. Amém. Quem me alistou foi o Senhor Jesus. Glória a Deus.
Foi Deus quem te alistou para esta guerra. Foi Deus quem te alistou para esta peleja. Foi Deus quem está olhando a cada dia para nós. Amém, irmãos? Amém. Para nos fazer entender. E quando você escolhe fazer uma coisa errada, você está desagradando aquele que te alistou. Então, para isso, nós precisamos estar perto do Espírito de Deus. Receber a palavra, praticar a palavra para quê? Para eu poder agradar aquele que me chamou. Amém. Para aquele que me chamou para esta guerra. Que preparou, que está me oferecendo a salvação. Que está me deixando, ou está me dando a opção de um dia chegar no céu para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. E aí agora nós vamos entender o que a parábola dizia. A parábola diz, irmãos, a partir do versículo 18, porque os discípulos começaram a indagar a Jesus: por que o Senhor fala como parábolas? Por que o Senhor não fala claramente? Por que o Senhor fala através das parábolas? E aí as pessoas não entendem. Jesus falou: sabe por quê? É porque o coração deles está fechado. O coração deles está tão fechado que eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir essa palavra. Eles não querem ouvir o que é correção. Eles não querem ouvir o que é conserto. E eu venho curá-los. Eles não querem isso. Então eu falo por parábolas. Para que aquele que quer, busque entender. Aquele que quer chegar ao céu, procure entender e praticá-la para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque ele diz, sabe, o coração fechado, ele não ouve, ele não escuta, ele não quer saber. Mas aqui, Deus está dizendo, eu falo por parábola, para que aquele que queira, para que aquele que busca, aquele venha conhecer e ser revelado a ele os segredos do céu. E é por isso que nós estamos aqui, porque queremos que essa palavra faça efeito na nossa vida, que ela mude a nossa história para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Amém? Então ele começa a dizer assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, ele está dizendo, olha, aquele semeador saiu jogando e algumas sementes caíram ali no pé do caminho. E aquilo simboliza algo muito impressionante no mundo espiritual. Ele disse, isso significa, e ele acabou de explicar, é que alguém ouve a palavra do reino, mas não entende. E aí vem o maligno e arrebata. É aquela pessoa que chega na igreja e que ouve o que nós falamos. Às vezes até se alegra. Às vezes entende, mas ele não está, não entende. Ele está lá, olhou, ouviu, mas não entendeu o que era que a palavra de Deus estava falando. E aí a palavra de Deus diz que o inimigo vem e rapidamente tira do seu coração. Então escute o que Deus está falando. Não seja como essa semente que às vezes cai no seu coração. Você está aqui ouvindo e com a cabeça lá no trabalho, pensando na outra coisa, pensando, não, mas é aquilo e tal, e não está entendendo. Sabe o que acontece? Você, ao sair daqui, o inimigo tira a palavra de Deus rapidamente do seu coração. Rapidamente, essa palavra não brota nada para você. Você sai daqui, volta para casa e é mesmo que não ter vindo à igreja. É por isso que Deus está dizendo, cuidado, porque você veio para a casa do Senhor, para aprender a palavra, para falar, para ouvir o que está falando e colocar em prática em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Porque não adianta nada vir à igreja, chegar aqui e ficar olhando para o céu e depois ir embora e não entender nada. Por isso que eu pergunto aos meus filhos, toda vez no caminho de volta, o que é que você entendeu? O que são as sementes? O que é que eu quis falar com isso? O que é que eu quis dizer com isso? Porque não adianta nada para os meus filhos eu trazer ele à igreja e ele não entender nada. Ele está aí escutando e pensando na música. Está pensando lá no joguinho que ele está terminando de jogar. Não é? Então cuidado.
Porque se você não militar legitimamente, a palavra de Deus diz, não chega no céu, não é coroado. Se você está na igreja e está com o pensamento lá em casa, lá no trabalho, lá em outro lugar, a semente cai e o inimigo tira e você nem percebeu. Você vai para casa e não se lembra do que foi falado. Que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Mas não somente aquela semente que cai ao pé do caminho. A palavra de Deus diz que, porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Escute, ele caiu entre os pedregais, entre pedras, ok? Ele ouve a palavra e logo se alegra. É aquela pessoa que recebeu a palavra, que escutou no culto, até se alegrou, até sorriu. Uau, que bênção, Deus falou comigo. Uau, Deus usou o pastor para falar comigo. Deus usou o hino para falar comigo, um profeta para falar comigo. Eu não vou dizer nem profeta, irmãos, que eu quero até tirar esse nome do rol por um tempo. Mas Deus usou em profecia alguém para falar comigo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. E aí a palavra de Deus diz, ele se alegra. Mas o que acontece depois disso? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Em outras palavras, ele está dizendo, muitas vezes a pessoa até recebe a palavra da igreja, até se alegra com ela, não é? Mas a pessoa não tem raiz profunda, não tinha lugar para a raiz, né, crescer, enraizar, e a planta crescer e ficar forte. Então o que a palavra de Deus diz? É essa pessoa se alegra. Às vezes a gente pega aqui e vê a pessoa chorando, vem aqui na frente chorando, oh meu Deus, mas a pessoa não tem raiz, não tem areia suficiente, não é? É aquela pessoa que ainda está cheia de pedras, cheia de dificuldades ainda. Uma pessoa ainda, que às vezes o coração ainda não está quebrantado o suficiente. É aquela pessoa que às vezes ouve a palavra e se alegra, mas ao sair da igreja começa a duvidar. A palavra de Deus diz, ela cai e não enraiza. Chega ali na frente, o inimigo começa a colocar dúvidas. Será que foi Deus mesmo? Será que foi o pastor que sabe da minha situação? Quem é o pastor sabe, então ele está falando aquilo, porque ele sabe da minha situação. A pessoa começa a colocar um monte de dúvidas, um monte de indagações. Hoje eu estava lendo a respeito da serpente. Capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Gênesis, eu estava observando quando Deus fala com Adão, no capítulo 2, versículo, se eu não me engano, 17, ele diz assim, olha Adão, você pode comer de todas as árvores do Éden, né, do jardim, mas só não coma desta árvore. Se eu não me engano, versículo 17, me ajuda aí vocês aí, os universitários. Aí quando chega no capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 1 ou foi no versículo 2, a serpente já chega perguntando para Eva, assim, dizendo assim, é verdade que você não pode comer das frutas do jardim? É isso mesmo? Versículo 17? Como é que diz capítulo 3, versículo 1? 3 primeiro. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só. No versículo 17, Deus diz, olha, você pode comer de toda a árvore do jardim. Amém? E aí quando ela vai perguntar para ela pergunta, e é assim mesmo? Será que Deus falou isso, que você não pode comer de toda a árvore do jardim? Ou seja, ela mudou a conversa. Né? Ou seja, Jesus diz, Deus diz, pode comer de tudo, só não dessa. Aí ela perguntou, não pode comer de nenhuma. Aí a Eva começou a conversar com essa limária, com essa serpente. Olha só, irmãos. Olha como o inimigo começa. Não é?
de maneira enganosa, fazendo perguntas, não é? Fazendo pergunta e pergunta simples que qualquer um poderia responder assim, não é isso não, olha. É claro que a serpente sabia, não é? Claro que a serpente sabia. Pergunta tão... Olha, você não pode comer nenhuma? Não é isso não, pode, olha. Meu amigo, na minha infância, na minha juventude, tinha gente que dizia assim, rapaz, não buzina para Satanás não, quase por cima dele, né? Tem gente que ainda buzina para ele sair da frente, não, quase por cima logo, né? Tem gente buzinando para Satanás. Não, na minha época de criança a gente aprendia, ó, não buzina não, passa por cima, né? Aí ela foi lá conversar com o inimigo, irmão. Às vezes a gente está dizendo cuidado com o inimigo. E às vezes a gente vê crente falando com o inimigo. A gente diz, olha, cuidado com isso, e a pessoa vai lá e faz isso. Vai lá e a gente está dizendo, olha, cuidado com o inimigo. Porque o inimigo não vai chegar dizendo assim, olha, eu sou inimigo, vim para destruir a tua vida. Né? Ela é mais astuta. De todos os animais, era o mais esperta que tinha, mais do que o macaco, irmão, porque aquele bichinho é inteligente, né? E a Bíblia diz que ela era mais astuta, maliciosa, engenhosa, e ela veio com uma pergunta e a outra caiu, e começou a conversar com ela. E aí ela vem e oferece, e aí os irmãos já sabem o prejuízo que teve. Nós estamos, irmãos, falando a respeito daqueles que ouvem a palavra de Deus. E por não ter espaço para a palavra de Deus, a raiz cai e logo desaparece. Às vezes Deus fala com a pessoa, você entende, a pessoa entende que Deus falou, mas quando sai, começam as dúvidas, as dificuldades. Não põe em prática, esquece o que foi falado. E Deus está dizendo assim, que aí, por causa das perseguições, por causa das dificuldades, logo se ofende, ou seja, fracassa, desiste, desanima, para, não é? Qualquer coisa é motivo para a pessoa não ir mais à igreja. Não vou mais na igreja não, porque o pastor é muito bruto, a igreja é muito branca, os bancos são muito duros. Qualquer desculpa serve. Olha, ele não, eu não vou na igreja por causa disso, é por causa do dízimo que o pastor fica pedindo para enriquecer. Ah, não, é porque lá na igreja canta demais, o outro é porque canta de menos, o outro é porque... Todos têm uma resposta para dar. Logo se ofendem. Porque não dá espaço para a palavra, o coração cheio de pedra. Pessoas que não ouvem a palavra. E isso é lutar, é militar de maneira ilegítima. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que permitir que a palavra entre e faça efeito na nossa vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus diz, corrija o tolo e ele ficará com raiva de você. Agora corrija o sábio e ele te amará. Amém? Corrija uma pessoa que é sábia e ela diz, ela vai sentir dor, é chato, é ruim, mas ela diz, eu amo, aleluia, a palavra de Deus, eu amo o meu pastor, ele quer cuidar da minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então procura um pastor que fica alisando sua cabeça. Porque aí você, com certeza, você vai mais rápido. Não sei para onde. E aí diz o restante, diz assim, e o que foi semeado entre espinhos. Lembra que ele saiu semeando, ele semeou entre espinhos? É o que ouve a palavra. Olha o que diz aí, irmãos. Mas o que foi jogado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífero. Sim ou não? Quantas pessoas que nós ouvimos aqui que eram crentes,
mas se envolveram com as riquezas da terra, né? Se envolveram com as coisas da América e deixaram a palavra de lado. E aí as riquezas sufocam a palavra e essa palavra fica infrutífera. Eu vou lhe explicar um minutinho aqui só para que você possa entender. Olha aqui como eu nariz. O que ele está dizendo é o seguinte: essa palavra na sua vida frutifica. Amém. Amém. Esse aqui escutar mais ou menos. Eu vou dizer de novo. Essa palavra na sua vida frutifica. Amém. Faz frutos. Gera em você frutos. Gera arrependimento. Mudança de pensamento. Eu pensava assim, mas agora Deus está me mostrando que não, eu vou pensar assim. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra gera, mas se a pessoa estiver muito ocupada com os sufocos da vida, com as coisas da América, essa palavra não frutifica, não faz efeito na vida da pessoa. Isso é lutar, é militar de maneira ilegítima. Por quê? Porque o intuito de você ouvir a palavra é que ela caia e germine na sua vida. E o jovem deve dizer: não, que é isso? Germinar significa começar a nascer, a enraizar, a dar frutos. A intenção é que essa palavra caia no seu coração e ela comece a brotar uma vontade de mudar de vida, de obedecer à vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, de dizer não para o pecado, porque nós queremos agradar aquele que nos alistou para a guerra. Então permita que essa palavra entre no seu coração e faça efeito. Permita que essa palavra entre no seu coração e mude o que está errado. E você comece a fazer o que está certo, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que quando você permite, aleluia, e você chega lá na hora e você diz: não, eu não vou fazer isso, porque eu tenho Deus e eu quero agradar a Ele. Você está lutando de maneira legítima e no final receberá a coroa para a glória do nome do Senhor Jesus. E essa palavra, quando cai no coração e ela começa a germinar, aleluia, a palavra de Deus diz assim, irmãos, ela dá fruto e um produz a 100, ou seja, tem gente que essa palavra faz um efeito de 100%. Às vezes a pessoa chega na igreja de um momento para o outro, você já vê a pessoa mudada, a roupa muda, o pensamento muda, tudo muda, a maneira de ver muda, a palavra muda, ou seja, quando ele permite que a palavra entre 100%, faz mudança. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Outro diz a palavra de Deus que faz 60, segundo ali 70, mas faz em nome do Senhor Jesus. Amém? Produz na vida da pessoa. A pessoa sai cheia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E outro faz 30, mas ela produz efeito. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora você sabe por que tem pessoas que a gente pensa: mas como essa pessoa saiu da igreja? Como é que essa pessoa... Sabe por quê? Porque vinha na igreja e ficava lá. Ficava lá no celular, mandando mensagens, recebendo, não sei o quê. Ficava começando, não sei o quê. Aí a palavra não faz efeito. A palavra não germina. Cai. A pessoa até entende, se alegra, mas é como se fosse em pedra. Quando você menos espera, a pessoa já não está mais na igreja. E aí você diz: mas lembra daquele irmão, daquela irmã? Cadê? É porque não ouviu, não entendeu, não permitiu que a palavra fizesse efeito e mudasse a história da vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Não faça isso. Permite que essa palavra entre no seu coração, que mude a sua história, que mude o seu pensamento, a sua maneira de viver, porque o final disso é a coroa para a glória do nome do Senhor. E não receberá a coroa aqueles que não militam de maneira legítima. Aleluia, só recebe aquele que diz: Senhor, eu não sou nada de ninguém, mas a tua palavra eu quero viver. Aleluia. Quando o inimigo oferece, ele diz: não, eu não quero, porque eu quero alegrar aquele que me chamou. Ah, mas olha, não, eu não vou, porque eu quero alegrar aquele que me chamou. Aleluia. Ah, eu não faço nada
guarda escondido, mas ninguém vai saber, o pastor não vai saber, a igreja não vai saber, o seu pai, sua mãe, seu avô não vai saber, ninguém vai saber. Mentira, porque Satanás, ele no final vai mostrar o que você fez de errado. Então Deus está dizendo para você nessa noite: permita que a palavra entre, que mude a sua história e que lá na frente você tenha força para dizer ao pecado: não, eu não quero, eu quero alegrar aquele que me chamou, porque no final eu quero ter a minha coroa em nome do Senhor Jesus. É hora da igreja despertar. É hora da igreja entender que nós não estamos brincando de evangelho, que você não está vindo para ficar aqui escutando uma pessoa pregar, cantar ou gritar e você está dizendo: estou com vontade de ir para casa. Nós estamos aqui para permitir que essa palavra faça efeito na minha vida e mude a minha história em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não pare de batalha, não pare de orar pelos seus filhos, não pare de orar pelas suas filhas, não pare de orar pelo seu cônjuge. É hora de entender, aleluia, que essa palavra tem que fazer efeito nas vidas em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra não nos permite mais muito mais adiante, mas eu gostaria de ainda citar alguns exemplos. Tem gente que milita de maneira ilegítima. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 35, ele diz assim: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O que milita de maneira legítima, irmãos, ainda que alguém fale alguma coisa que lhe ofenda, ele diz: Senhor, perdoa. Senhor, me ajuda a perdoar, né? Me ajuda a deixar aquilo. Eu quero amar o meu irmão. Tem um irmão que está passando necessidade, pastor. Tem aquele irmão que está passando necessidade, eu quero ajudar ele. Posso, pastor? Pode, vá lá, ajude. E por que a pessoa deve perguntar ao pastor? Eu já falei isso aqui. Porque às vezes o pastor está ajudando. Porque às vezes tem outras pessoas ajudando e tem outras com mais necessidade. Então sempre é bom: pastor, quero ajudar, vá lá e ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre, olha, você pode ajudar, mas já tem 10 pessoas ajudando ele. Ah, é? Então eu vou ajudar outro. Aquele ali não tem ninguém, né? Pergunte. Esse é o amor. É o amor não de palavras: ô irmão, eu te amo e tal. E o irmão passando fome: não, eu vou orar por você. Não. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2 e versículo 9, diz assim: seja o amor não fingido. O amor fingido, irmão, é aquele que diz: ô irmão, eu te amo, mas nunca ligou para o irmão para saber como está, não é? Nunca mandou uma mensagem dizendo: irmão, estou com saudade de você. Irmão, olha, você precisa voltar. O amor fingido, irmão, é daqueles que militam de maneira ilegítima. Ele não quer saber o que está acontecendo ao lado. Ele prefere até não saber do que ele saber das necessidades. É aquele que, o amor fingido é aquele que não ajuda, não se dispõe. A palavra de Deus diz que o verdadeiro evangelho, irmão, é visitar os enfermos nas suas dificuldades. É ajudar o órfão e a viúva. E eu não vou perguntar qual foi a última vez que você foi no hospital fazer uma visita. Eu não vou perguntar isso. Porque, na verdade, nós precisamos lutar de maneira legítima. Deixar de sermos religiosos para viver a religião de verdade. Porque a religião é religar, né? É ser ligado de novo. Aleluia. A religião verdadeira é ajudar o próximo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Nós somos religiosos, né? Nós não somos esses religiosos que estão falando hoje em dia, né? Que só de palavra, não. O religioso é aquele que ajuda, é aquele que visita, é aquele que quer saber se o irmão está com uma necessidade, é aquele que aporta. Às vezes até não tem, mas ele compartilha o que tem. Aleluia. E aí Deus diz: eu vou mandar mais. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu já fui moço. E hoje sou moço ainda, irmão.
e não viu um justo desamparado e sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. Quem é velho é Flávio. Né? Eu já fui moço e hoje eu sou moço. Eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Quando ele não tem, Deus levanta alguém. Aleluia. Oh, quando ele tem um, ele reparte para ele e para aquele que também tem necessidade. Deus diz: não vou deixar faltar, porque eu sou o teu Deus. Eu te amparo, eu te guardo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Aquele que milita legitimamente, ele sabe, aleluia, que o Senhor não abandona, porque ele não abandona, ele está na frente, ele é um general de guerra, ele vai na frente da batalha, e se alguém ficou ferido, irmão, não deixa, aleluia, o soldado ferido morrer, ele não deixa, ele volta, ele ampara, ele cobre com as suas asas, debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Aleluia. É isso que o Senhor está dizendo nessa noite. Permita que essa palavra faça efeito na sua vida. Glória a Deus. Não escute ela aqui e já saia esquecido, não. Aleluia, eu vou praticar a palavra. Eu vou permitir que ela entre no meu coração, porque eu quero militar de maneira genuína. Eu quero obedecer. Eu quero obedecer. Irmãos, olha, hoje eu estava lendo a respeito disso. Outro dia eu vou pregar, hoje não tem mais tempo não. Mas outro dia eu vou pregar sobre isso. O espírito de rebeldia está crescendo em todo canto. Desobediência. Desobediência a pais, a mães, a avós, né? A escola, ao pastor. Hoje em dia é uma rebeldia contra a igreja, é uma rebeldia contra o pastor, é uma rebeldia, isso é o espírito do anticristo tomando as vidas. Quem quer viver legitimamente obedece em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Ele não obedece porque é um sufoco obedecer esse pastor, não! Ele obedece porque a palavra do Senhor diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Amém. Glória a Deus. Porque o espírito da desobediência começou aonde? Onde foi que começou? Vocês dois aí, onde começou a desobediência? Com a queda. É isso mesmo. Eu falo para eles o tempo todo. É na queda. Foi Satanás que começou a rebeldia. A rebeldia foi lá. É através dele. Quem desobedece é rebelde. Quem é rebelde está no time de lá. Viu, irmão? Quem obedece está no time de cá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. No time de cá. Vem pra cá, gente. Os desobedientes é todo lado de cá. Passa pra cá. Né? A gente tem que entender, irmãos. Não pode, tem que obedecer. A obediência é parte da hierarquia de Deus para a glória do nome do Senhor. A desobediência é parte da rebeldia. Amém? E nós precisamos, qualquer dia desse eu vou falar sobre isso. Eu estou preparando um estudo só sobre isso, sobre esse espírito de rebeldia, de rebelião, de desobediência. Isso eu vou falar. Como é que funciona, né? E como é que a pessoa começa a cair em problemas sem entender que está vivendo em desobediência. E concluindo, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, militar legitimamente é ser grato ao Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que 10 leprosos vieram para Jesus, falar com Jesus. Jesus os cura e manda ir lá para o sacerdote. Quantos leprosos voltaram? Nenhum. Não é? Não, Um que curado. voltou já era curado. Curado. Mas leproso não. Amém, irmão? Voltou. Né? Voltou curado. Gratidão no coração. Eu quero.
agradecer aquele que me salvou, aquele que me curou. Eu quero agradar aquele que me fez uma nova criatura. E por causa disso ele disse: a tua fé te salvou. Ou seja, ele não só recebeu a cura, mas também recebeu a salvação para a glória do nome do Senhor Jesus. Milite de maneira legítima. Milite de maneira que seja coroado. Ninguém está se preparando para ficar no arrebatamento. Tem alguém aqui se preparando para ficar no arrebatamento? Ninguém. Mas muitos vão ficar. Daqui não. Do lado de lá. Né? Vão ficar. Por quê? Porque não vão militando de maneira legítima. Acham que pode driblar o jeitinho brasileiro e que Deus não está vendo. Deus sabe todas as coisas. Amém. Que você deixe essa palavra frutificar no seu coração. Amém. Que você possa permitir que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Amém. E que você possa, em nome do Senhor Jesus, militar e agradar aquele que te chamou para ser. Aquele que te chamou para esta obra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.